Gabaritagel, segunda fase FUVEST, metodologia do Gabaritagel em cima de questões. É assim que você vai garantir a sua aprovação, estudando em cima de questões, resolvendo as questões. É a reta final para você estar na USP ano que vem. Vem aqui comigo, ó. Aqui nós temos uma questão muito boa, porque ela vai falar de impacto socioambiental. E quando nós falamos de impacto socioambiental, nós falamos de relação entre o físico e o humano no espaço geográfico. Então, físico, eu tenho lá clima, relevo, solo, hidrografia, biomas. Aí eu tenho a parte da geografia humana. Eu tenho demografia, eu tenho agricultura, industrialização, urbanização, globalização. E o que nós fazemos quando nós analisamos impactos socioambientais? É essa relação. Uma relação de apropriação do homem frente àquele meio, e aquele meio responde frente à apropriação do homem. Simples, pessoal. O homem vai lá e transforma o meio. O meio aceita essa transformação de forma tranquila? Claro que não. Ele responde a essa interferência do homem. Por exemplo, canalizou um rio. O que acontece? Enchente. Vai lá e retira a cobertura vegetal. O que vai acontecer? Erosão. O que vai acontecer? Assoreamento. Então, gente, bateu, levou. Na natureza é assim, bateu, levou. E é isso que nós fazemos análise geográfica. Essa questão aqui, ó, ela traz duas imagens, uma imagem de 1975 e uma imagem de 2006. Aí o excerto, ó, vem cá. Em 1975, as encostas de uma escarpa na Etiópia, África, primeiro conceito de relevo, geomorfologia. Isso aqui é um relevo escarpado. O que é um relevo escarpado? É um relevo, né, que você vai ter aqui um declive acentuado. No caso aqui é 90 graus, ó, 90 graus. Por exemplo, se a gente for falar do estado de São Paulo, você tem as cuestas basálticas, lá você tem um relevo escarpado. Lá não é 90 graus, você vai ter um declive um pouco menos acentuado, mas é classificado como uma feição escarpada. É isso aqui, ó, gente. Esse formato é uma feição escarpada. Volta aqui. Foram severamente degradadas pelo pisoteio do gado. Vou explicar isso daqui a pouco. A recuperação dessas encostas degradadas pela erosão do solo pode ocorrer se a atividade humana respeitar os ciclos naturais e a resiliência de um dado ambiente, como mostram as imagens e o gráfico a seguir. Então aqui você tem, ó, um gráfico de perda de solo por erosão. Você percebe que ocorreu o quê? Uma diminuição da perda de solo. O que é erosão? É perda de solo. Então você tinha um tanto de solo ali, vai acontecer um impacto humano, e esse impacto humano vai intensificar o processo erosivo. Por quê? Erosão é natural, ele é intensificado pelo homem. Erosão é natural, ele é intensificado pelo homem. Como? Retirando a cobertura vegetal, quando você tem o pisoteamento do gado, que você vai ter a compactação desse solo, e aí você tem a chuva. Você tem a chuva, e a chuva vai ser um dos agentes, não somente a chuva. Você também tem o rio, você também tem o vento, que vai carregar esse solo para a parte mais baixa da topografia, que é um rio. E lá nesse rio você vai ter o quê? Erosão. Volta aqui. Olha o que está perguntando. Com base no exemplo e em seus conhecimentos, responda. O que é resiliência de um ambiente? Questão direta, direta. O que é resiliência de um dado ambiente? Olha a B. A B, gente, é a FUVEST, né? É uma alternativa B, mas, porém, entretanto, são vários questionamentos e tudo isso tem que estar dentro da resposta. Ó, segundo os dados apresentados, o que houve com a erosão do solo? O que ocorreu com a erosão do solo aqui? E qual foi a prática conservacionista adotada? O que eles fizeram que diminuiu o processo erosivo? Tá claro aqui. Mais fácil, né? Análise de imagem, análise de paisagem e análise de gráfico. Mas aí a segunda questão já é um pouco mais complicada, ó. Explique o que é erosão. Conceito básico. O aluno tem que saber, o aluno do Gabaritagel tem uma aula dessa, ó, pelo amor de Deus.
Assista. O que é erosão? Explico em detalhes. E aí, ó, explique uma prática conservacionista diferente daquela que foi demonstrada na imagem de 2006. Ele quer outra prática conservacionista para diminuir o processo erosivo. Vamos para a lousa discutir erosão? É gabaritagel. Vamos lá. Pessoal, quando nós falamos de ambiente, ó, vem aqui, presta atenção, você está na segunda fase. Quando você fala de ambiente, você está falando de relações. Primeiro ponto, relações, como eu já comecei a falar para vocês. Relações entre a parte física e a parte humana. Tá, Jean. Quando há um desequilíbrio nessa relação, nós vamos ter aqui o impacto. Gente, não se fala impacto ambiental, dá a impressão que é só a natureza que sofre. Não, o homem também sofre. Então, nós falamos de impacto socioambiental. Beleza? Tá, Jean. Nesse ambiente, então, tem relações físicas e humanas, há um desequilíbrio entre essas relações. Vamos ver aqui, ó, desequilíbrio entre essas relações, e aí você vai ter um impacto socioambiental. Beleza, começamos bem. Quando nós falamos da parte física, nós também temos uma relação. Isso mesmo, tá? A parte física, eu englobo o clima, vamos deixar mais bonitinho aqui, ó, vamos fazer de outra cor. Clima, eu englobo o relevo, que são os principais, tá, pessoal? Aí eu englobo também aqui, ó, o solo. Aí eu vou colocar a hidrografia, e coloco também, nesse balaio de gato todo aqui, a vegetação. Esses caras aqui também se relacionam. Há um relacionamento do clima com o relevo, há um relacionamento do relevo com o solo, do clima com o solo, do clima com a hidrografia, do relevo com a hidrografia, da hidrografia com a vegetação, do clima com a vegetação. Então há o quê? Relações. Mas são relações desarmônicas? Não. Vão ser relações harmônicas. E quando eu falo de relações harmônicas aqui, eu vou dar um nome. Esse nome é o geossistema. Nós vivemos num geossistema, e um geossistema harmônico, e um geossistema equilibrado. Entre cada um desses atributos que eu gosto de falar, que são os atributos da geografia física. Então, eles vão se relacionando em forma equilibrada e harmônica. Tá, Jean, mas me explica aí como ocorre essa relação. Simples, pessoal. O clima modela o relevo. Então, por exemplo, se a gente trazer aqui, a FUVEST adora, a Serra do Mar. A Serra do Mar, lá no passado geológico, lá no início da sua formação, quando se deu a separação da placa sul-americana com a placa africana, presta atenção aqui, ela tinha esse formato, um formato pontiagudo. Por exemplo, nós temos lá o Himalaia, o Pico Everest dentro da Cordilheira do Himalaia tem esse formato aqui. É um formato de pico, né? Um formato de dobramento moderno. Lá no passado, a Serra do Mar era assim. Tá, mas aí o que aconteceu, geografia? Me fale. Vou pegar outro giz aqui, porque aqui é raiz, né, galera? Aqui é raiz. Volta aqui. Você vai ter aqui, ó, chuva. Você vai ter muita chuva. E você vai ter vento. Chuva e vento. Atacando essa montanha. Consequentemente, chuva e vento vai desgastar.
água em pedra mole, o que acontece com ela? Ela vai se desgastar, né? Não tem aquela brincadeira? Que eu não lembro, né, galera? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso! Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Gente, isso é lindo. Isso é lindo. Isso explica isso daqui. Explica essa relação geossistêmica. Olha que legal, cara. Ó, aí o que vai acontecer? Vai desgastar. E esse relevo que tinha esse formato vai passar a ter esse formato. Todo abaulado, todo trabalhado pelos agentes intempéricos. Aqui você vai ter um relevo de formato mamelonar, como foi classificado por Aziz Absaber, que a FUVEST adora. Um relevo meia laranja, né? Um relevo todo trabalhado, todo abaulado, todo ondulado. Aí ele vai fazer a classificação, né? Lá dos mares de morros. Mares de morros. Gente, isso daqui é uma relação, mares de morros, é uma relação equilibrada, tá? Então a natureza vai lá agindo, isso eu estou falando de milhões de anos, desgastando e transformando o relevo. Tá, Jean, e o solo? E o solo, que é, né, o debate da questão? Meu povo, o solo, ele vai se deslocar de uma parte para outra, uma parte para outra, de uma parte para outra, por conta da ação da chuva e uma ação do vento. Isso aqui é equilibrado. Nós estamos falando de geossistema, de uma relação harmônica. Então, o clima vai atuar aqui, né? Vai atuar aqui no solo, vai tirar o solo daqui, né? Por conta da chuva, vai arrastar solo para outra parte. Aí, de uma outra parte, vem ocupar essa parte que já tinha perdido solo. Então, você vai vendo que vai ter o quê? Um equilíbrio. Um equilíbrio. Qual que é o grande problema? Quando o homem aparece aqui. Se o homem aparecer aqui, meu pai, aí você vai ter o quê? Um agente que vai intensificar a degradação. Então, o homem agindo no solo, e o homem está fora desse contexto da geografia física aqui. Gente, pronto, desequilibrou. Por quê? É muito mais intenso. O tempo ali que o homem está agindo, degradando o solo, para se recuperar naturalmente, galera, é muito, mas muito, muito tempo. Não, viajei. Som. No momento que o homem começa a degradar esse meio, a sua degradação é muito grande e muito rápida. E aí, o meio ambiente demora muito mais para se regenerar, para voltar da forma que ele estava. E quando a degradação é muito intensa, não tem como nem o meio se regenerar, voltar da maneira que ele estava. Né? Então você tem ali uma área degradada, uma área perdida. Por exemplo, processos erosivos intensos, vossorocamento. Tem como voltar? Não, porque é um processo intenso. O meio não tem como se recuperar. Mas quando você tem uma ação somente natural, ele mesmo se regenera, ele mesmo volta a seu aspecto natural, Gente, lembre-se, quando eu falo de processo intenso, quando o homem vai lá e transforma, acaba com uma área de mineração. Cara, uma área de mineração vai demorar muito tempo mesmo para se recuperar. E ainda, para ter uma recuperação, o homem tem que ir ali com medidas conservacionistas para acelerar essa recuperação. Se deixar a natureza por si, ela vai demorar muito. Jean, então a natureza, esse meio, ele tem uma capacidade de se regenerar, ele tem uma capacidade de se recuperar? Sim. É a capacidade de resiliência dos ambientes. Então, o que é a resiliência? Nada mais é que a sua capacidade de recuperação natural, né? De voltar a ter um equilíbrio entre os aspectos do geossistema. Isso é a resiliência. Tranquilo? Beleza? Ó, muito importante o debate que eu fiz aqui com vocês, porque pode cair na prova da FUVEST, tá? Se discutindo, por exemplo, o geossistema.
O que é geossistema? O que é? Pô, cara, top, hein? Top se a FUVEST trabalhar isso. Aí, eu já comecei a falar, né, de solos. Solos. Aliás, o que é um solo? O que é um solo, geografia? Gente, é um recurso natural. Então, a primeira coisa que nós temos que lembrar que solo é um recurso natural. De onde vem o solo, geografia? Vem de uma rocha. De uma rocha que eu chamo de rocha matriz. A rocha originária. Essa rocha, ela vai sofrer o quê? Ataque dos agentes exógenos. Então, os agentes climáticos que vão atuar em cima dessa rocha. Essa rocha vai ser degradada em partículas. Partículas serão depositadas, vamos anotando, depositadas em áreas mais baixas, e aí você vai ter também o acúmulo do que, geografia? De matéria-prima, aliás, de matéria orgânica. Essa associação, né, das partículas, né, geradas a partir da degradação da rocha matriz, mais matéria orgânica, vai ter o solo. Então, isso é o solo. Esse é um recurso. Mas é um recurso que, se você ou utilizá-lo sem ações sustentáveis, sem ações de manejo, olha as palavras que eu estou trazendo aqui para vocês. Ações sustentáveis, ações de manejo. Lembre-se que quem vai corrigir essa prova é um geógrafo. Então, ele gosta de palavras ligadas à geografia. Vou até escrever aqui, ó. Sustentável. Ações sustentáveis. Ai, tá repetindo muito, sim, é para passar. Ações de manejo, né? Você vai poder degradar esse solo, e degradando o solo é difícil recuperá-lo, porque é uma ação humana ali sobre ele. E uma das maneiras de você degradar esse solo, nada mais é, ó, vou colocar aqui, que a erosão. A erosão nada mais é que perda de solo. Esse solo vai para alguma parte. Para onde, geografia? Para onde ele vai? Me fala. Para o rio. Por que para o rio? Porque é a parte mais baixa da topografia. Provocando o quê? Assoreamento. Provocando assoreamento do rio. Tudo bem? Tranquilo? Tá, geografia, só isso? Só isso. Então, eu vou ter a degradação desse solo, e aí ele vai ser carregado pelos agentes intempéricos até a parte mais baixa da topografia, provocando assoreamento. O que é assoreamento? É mais terra que o rio suporta. Consequentemente, você pode ter a formação aqui de ilhas no meio de rios, que é proveniente de um processo de assoreamento aí intenso. Tudo bem até aí? Tá, geografia. Quais outros meios de degradação do solo? Eu tenho a lixiviação, que é a lavagem do solo, que leva à arenização. Eu tenho a desertificação. Eu tenho a laterização. E o principal, aquele que sempre cai na prova, a erosão. Tá? A erosão, ela tem um processo de 3 etapas. O sulco, a ravina e a vossoroca. Aula no Gabarita Gel de processos erosivos intensos. Vossoroca. Eu mostro lá em Franca, no interior de São Paulo, as vossorocas lá. Muito legal essa aula, eu e o Max, tá? Mega aula. É um documentário sobre processo erosivo intenso. Então, isso aqui são etapas. Então, eu tenho a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa do processo erosivo intenso. Se você não fizer nada aqui, isso vai se intensificando. Então, vem aqui comigo, vem aqui com o tio, presta atenção. Ó, então eu tenho aqui uma vaca. Pessoal, eu vou usar o exemplo da vaca, né, do gado ali da questão. Então, vem cá. Então, eu tenho aqui uma área onde você tem gado pastoreando. Ó, vaquinha aqui, vaquinha, tá? Pastoreando. Onde uma vaca vai, as outras vão atrás. Elas vão pisoteando o solo. Pisoteando.
compactando esse solo. Compacta o solo fica... Sabe, vocês já viram aquelas trilhas no meio do mato? Gente, é aquilo, solo compactado. Um monte de vaca. Onde uma vaca vai, as outras vão atrás e vai compactando o solo. No momento que se compacta o solo, o que acontece? No verão nós temos chuvas. Que tipo de chuva? Chuva de verão, a chuva torrencial, o famoso toró, o pingão, principalmente no verão, porque depois nós temos as chuvas frontais. Tá, esse pingão cai e bate no solo, e o solo está compactado. O que acontece? Ele não infiltra, ele vai aumentar presta atenção, escoamento superficial. Vai aumentar o escoamento superficial. Então, a água não infiltra, a água só fica na superfície carregando o solo. E começa a aparecer as primeiras ranhuras do solo, os primeiros buraquinhos ali no solo. Se não for feito nenhuma prática conservacionista, aquilo vai evoluindo. Então, a próxima chuva, o gado pastoreando, o gato vai pisar ali no buraco, e tá chovendo, tá levando o solo. E aí você chega na terceira etapa, que é a ravina. Se você não fazer nada na ravina, você chega até a vossoroca. Qual que é a diferença de ravina e vossoroca? A vossoroca, ela, olha aqui, meu povo, atinge o lençol freático. Quando atingir o lençol freático, ela para de aprofundar e ela começa a abrir lateralmente, aí vira um monstro. Chegou na vossoroca, cara, praticamente está perdido, o solo está perdido, toda a área está mega degradada. Vocês lembram que eu expliquei aqui? Né? Se você fizer algo muito intenso, não tem como recuperar? É isso aqui. Tá, geografia? Tá. Como eu resolvo isso? Tá lá na ravina. Eu resolvo? Sim, resolve. Você pode fazer um terraceamento, como está na imagem. A imagem de um terraceamento está claro. Você diminui o impacto da gota de água no solo, o efeito splash. Você sabe disso? Ó, quando você pensa, tem uma área bem íngreme, aí cai uma gota de água aqui, ó. A gota. Como ela não tem cobertura vegetal, como é uma área bem íngreme, o que acontece? Ela bate no solo, não tem tempo de infiltrar, ela vai arrastando o solo, aumentando o processo erosivo. Quando você tem escadas, então imagina aqui, ó, terraceamento, escadas, aí você tem a chuva. Quando a gota de água bate, ela não ganha velocidade, então ela infiltra e escorre um pouquinho, Então isso diminui o processo erosivo intenso. Mas é utilizado também para plantio em área de vertente, principalmente na Ásia de monções, se planta, né, nas vertentes terraceadas. Aí eu tenho curva de nível, que diminui também a velocidade da água no solo, diminuindo o processo erosivo e aumentando a infiltração, a percolação da água no solo. Eu tenho plantio direto, tá? Então eu vou lá e planto aqui dentro da vossoroca, porque as raízes seguram o solo, também é uma forma de você diminuir o processo erosivo. Você tem obras de engenharia para reter a água em um canto, reter a água em outro canto, reter a água no outro lado, e não deixar ela chegar onde já está ocorrendo um processo erosivo intenso. Tem outras. Trouxe essas, na resposta vou trazer mais. Beleza, galera? A segunda fase é gabaritagel, geografia vai ser suave. Dá uma olhadinha na resposta. Bora lá, pessoal, vamos ver a melhor resposta possível aí para a questão. Ó, a resiliência ambiental é a capacidade de um ecossistema em recuperar o seu equilíbrio, voltando à sua forma original. Isso, né? Ou em cima daquilo que eu respondi de uma forma mais simples. Olha B, segundo o gráfico, a perda do solo por erosão foi reduzida a cerca de 70% no período de 75 a 2006. Gente, só analisar o gráfico, né? Tem segredo não. Utilizando a prática de terraceamento. Falei lá. A erosão é o deslocamento ou perda da camada superficial do material intemperizado, aquilo eu falei, perda do solo a partir da ação dos agentes exógenos.
E a erosão do solo é o deslocamento da perda, já falei, pelo amor de Deus, em razão do manejo inadequado e da retirada da cobertura vegetal. Dentre as práticas conservacionistas, que eu falei vários lá, podemos citar o plantio direto, a curva de nível, a adubação, cordão de vegetação permanente, são as matas ciliares, dentre outras. Beleza, galera? Tranquilo, né? Dá uma olhadinha aí, dá um print, responda, tem que responder. Você está na segunda fase, cara. Para cima deles, ó, Gabaritagel, aulão, FUVEST. Fui!